Boa noite, queridos, queridas. Prazer tremendo estar novamente aqui com vocês nessa noite tão gostosa. Vamos orar para começar esse momento rapidamente? Nosso Pai, temos um grande desafio, Deus, que sempre é abrir a Tua palavra e tirar delas aplicações. Olhar para ela não com o olhar de quem simplesmente quer entender, mas sim com o olhar de quem quer ser transformado pela Tua palavra. E nesses próximos minutos eu peço que o Senhor nos conduza. Conduza a mim que vou falar, conduz as palavras que serão ditas e conduz também o coração de cada pessoa que está aqui ouvindo agora, Pai, a se conectar com a Tua palavra, a se conectar com o Senhor e dar espaço para que o Espírito Santo de Deus fale ao nosso coração nesse momento. Abençoa também quem de alguma forma verá ou está vendo esse áudio também através da gravação, Pai. Nos guarda nesse momento. Em nome de Cristo que oramos. Amém. Você está vivendo sobre o reinado do primeiro rei que Israel teve. Você está lá na sua casa. Você está lá na sua casa, vivendo, esposa, filhos, e de repente explode mais um das dezenas de conflitos que permeiam aquele momento da história contra os filisteus. E uma guerra é iminente, uma guerra vai começar. E você foi convocado para ir para essa guerra. Você vai ter que ir para essa guerra, Fábio. Não tem escolha. Você tem que ir. É uma questão de... Não é algo opcional. Você fala com a sua esposa, prepara aí uma marmitinha para mim que eu vou sair cedo amanhã. E antes de sair, você procura quais serão as suas armas que você vai para essa guerra. Você vai ali no seu celeiro e você não encontra nem sequer uma enxada, nem sequer uma foice, quanto menos uma espada. E você tem que se valer de um pedaço de pau que você encontra, que servirá como ferramenta sua no ambiente de batalha. Você pega, sua esposa olha para você, segurando aquele pedaço de madeira, ela te dá uma marmitinha na mão e fala assim: meu querido, não fica muito na frente não, fica mais atrás. Que Deus te abençoe, você vai. Você chega ali diante da frente do campo de batalha, você vê a barreira inimiga dos filisteus lá do outro lado da colina. Você visualiza a ponta das lanças, as espadas sendo almejadas ao ar, o brilho do metal, e você olha para sua mão e um pedaço de pau. Você olha para todo mundo que está ao seu redor e todo mundo está manejando um pedaço de madeira parecido com o seu. Somente uma pessoa, na verdade duas, tem uma espada. O rei Saul e o seu filho Jonatas. Você é impedido de ter uma ferramenta de guerra porque os próprios filisteus não permitiam que durante aquele período nenhum ferreiro se estabelecesse no reinado de Israel, justamente para ninguém fazer uma espada. E você olhando para aquela espada, você pensa, e agora? O que a gente vai fazer diante disso tudo? E eu quero te fazer uma pergunta nesse momento. Se você tivesse, por acaso, uma espada na sua casa, guardada debaixo do colchão, você deixaria a sua espada em casa ou você levaria para essa guerra? Seja sincero, levaria? Se você tivesse uma lança do ladinho daquela madeira que você pegou, você não pegaria a lança para levar para essa batalha? Eu acredito que sim, se eu me colocasse nessa situação, eu acredito que eu ia querer ter espada, eu queria munir aquelas pessoas que estavam junto comigo, todo mundo com espada, as melhores espadas que tivesse para lutar a batalha. E o que eu quero, isso que eu estou narrando para vocês, está lá em 1 Samuel capítulo 13. Depois vocês podem pegar, e isso realmente aconteceu. Aqueles homens foram lutar e não tinham nem sequer uma espada. Somente o rei Saul e Jonathan, o seu filho, estavam munidos de espadas. Mas os anos passaram e nós estamos aqui hoje. Bento Gonçalves, 2021. Batalhas também são combatidas nesse ano que a gente está vivendo. Nesse ano que está vivendo. E o que Deus colocou no meu coração para trazer hoje aqui para o nosso estudo é um alerta. Um alerta de que nós estamos indo para a batalha, que está diante de nós todos os dias. E a gente está deixando as nossas espadas em casa. A gente está deixando as armas de guerra em casa. E muitas vezes a gente está optando por um pedaço de madeira, uma metáfora, né? Ao invés de usar aquela que é a ferramenta mais valiosa, a arma mais eficiente de todas da vida do cristão, que é a oração. A oração tem sido uma das disciplinas cristãs mais negligenciadas nos nossos dias. E entre as armas mais eficientes para vivermos
a vida com Deus. Em Mateus capítulo 6 é onde eu quero abrir hoje para a gente ler. Mateus capítulo 6, do 7 ao 15. Só para dar uma introdução quanto a esse texto de Mateus capítulo 6. Eu acho sensacional, acho fantástico o livro de Mateus. Mateus ele é repleto de um significado muito importante para nós cristãos. Mateus ele mostra Cristo como o rei. Existe um paralelo muito interessante entre aquilo que aconteceu lá no Antigo Testamento com o povo de Israel com o que acontece com Jesus. Por exemplo, existe a perseguição de Herodes e Jesus junto com seus pais vão ao Egito. Que nem o povo de Israel, depois daquele período de fome, lá no Antigo Testamento também vai ao Egito. E depois esse povo volta do Egito, que nem Jesus também volta do Egito para a terra de Israel ali. E depois o povo passa pelo Mar Vermelho ali, né, quando abre as águas, ele passa ali pelo Mar Vermelho e Jesus também passa pelas águas do batismo. E depois de passar pelas águas do batismo, para onde que Jesus vai? Alguém lembra? Para o deserto. Jesus vai para o deserto onde ele é tentado. E o povo de Israel também no Antigo Testamento. Ao passar pelo mar, depois tem o período dos 40 anos no deserto, onde ele vai ser provado, aquele povo. E Jesus fica 40 dias no deserto. Você viu que interessante? Esse paralelo que existe. E no deserto, o que acontece com aquele povo lá no Antigo Testamento? O que eles recebem no Antigo Testamento? Alguém lembra? A lei de Moisés. Deus mostra os estatutos da lei de Moisés, através de Moisés ali no Antigo Testamento. E depois de passar pelo deserto, Cristo abre no livro de Mateus o chamado Sermão do Monte, que vai ditar para nós a nossa ordem de conduta, aquilo que deve ser as leis da nossa vida cristã, como a gente deve se comportar como cristãos. Então, entender essa parte da Bíblia é fundamental para vivermos em equilíbrio com a palavra de Deus, daquilo que Ele espera que a gente faça como cristãos. Essa parte de Mateus capítulo 5 é muito importante para a nossa vida cristã. Entender cada detalhe daqui. E dentro desse texto, o nosso Senhor Jesus está ensinando como orar. Está ensinando a respeito desse hábito de conversar com Deus. E sobre esse texto nós vamos ler agora. Dito tudo isso, capítulo 6, versículo 7, diz o seguinte: E quando orarem, não fiquem sempre repetindo as mesmas coisas, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe o que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Amém? Certa vez uma missionária precisava ir de uma cidade a outra e ela não tinha dinheiro para passagem. E o que ela fez? Ela orou. Falou: Deus, eu preciso ir a tal lugar. Como é que eu vou fazer? Aí Deus falou: vai lá na fila, senta lá na fila e eu vou suprir. E ela foi. Falou assim: não tenho dinheiro, mas eu vou. E ela entrou ali na fila, ficou no último lugar da fila. E o homem estava cobrando ali na entrada, pegando ali o dinheiro para entrar, e ela não tinha dinheiro. E ela foi orando, cada passo que ela dava, ela ia orando. Cada passo que ela dava, ela ia orando, clamando a Deus, falando: Deus, eu preciso ir nesse ônibus aqui, não tenho dinheiro. Quando chegou na vez dela, uma pessoa cutucou ela por trás e falou assim: Deus me mandou te entregar esse dinheiro para que você pudesse viajar. Ela pegou o dinheiro, pagou e subiu naquele ônibus, louvando a Deus. Uma história real que aconteceu. E às vezes a gente ouve histórias como essa. Histórias que nos mexem com a gente, né? Mexem com a gente. E existe aquele que conta a história, existe aquele que ouve a história e existe aquele que vive a história. Qual desses você vai ser no ano de 2021? Aquele que conta, aquele que ouve ou aquele que vive a história? Nosso Deus é o Deus do infinito. Nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. E Ele quer que nós vivamos uma fé viva.
experiências reais com o nosso Deus, experiências arrebatadoras. Deus quer que a gente viva nesse nível de intimidade com Ele, nesse nível de intimidade. E sem a oração não há vida cristã. A gente pode aparentemente ser cristãos, cantar bonito, tocar bonito, usar a roupa certa. Eu estou até de terninho hoje, né? Usar as palavras, né? As palavras que se costuma usar, aparentemente usar. Você olha para a pessoa e fala assim, essa pessoa ela é seguidora de Jesus. Sai um glória a Deus de vez em quando da boca dela. Mas se não houver uma vida de oração, essa fé, ela é vazia. Não existe vida cristã. E fé sem oração é mero ativismo religioso. Preste atenção. Somente ter fé e não conectar essa fé à oração não é vida cristã também, é um ativismo religioso. E sabe que Jesus, ele bateu de frente contra a religiosidade nos tempos dele, os tempos em que ele viveu. E até hoje, ele luta contra a religiosidade. Tanto é que nesse texto, se a gente olhar aqui no versículo 5, volta um pouquinho, do capítulo 6, versículo 5. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Jesus está criticando abertamente a religiosidade, usando essa palavra forte, chamada hipocrisia. E o que não é a oração, meus queridos? O que não é oração? Vamos começar por aí. Primeira coisa, que não é oração. Primeiro aspecto é o seguinte, promoção pessoal. Quando eu, ao falar em público, ao orar em público, ou até mesmo sozinho, estou mais interessado em me promover, isso não é oração. Interessado em despertar no outro uma admiração pela minha fé. Nossa, esse Fabrício realmente ora bonito. Esse Fabrício, olha, esse menino é espiritual. Se essa é a intenção no meu coração, isso não é oração. Isso não é oração. É o que esses homens faziam aqui, né? Eles gostavam de ficar orando em pé nas sinagogas, nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Note que orar de pé não é o problema dessa atitude. Orar nas esquinas. Quem dera se nós encontrássemos pessoas orando pelas esquinas. Seria maravilhoso. O problema é o coração dessa pessoa ao orar nessa esquina. Porque ao orar na esquina, ele estava querendo ser visto pelos outros. E aí que está o problema. Aí que está o problema. Nesse ponto, promoção pessoal não é oração. Outra questão que não é oração, lista de desejos. Somente uma ferramenta da gente colocar diante de Deus tudo que a gente sonha, todos os nossos desejos, uma lista vasta de coisas que a gente quer de Deus. Somente isso também não é oração. Isso também é vazio de significado, somente nessa formatação. Somente nessa formatação. E uma das coisas mais profundas que é colocada aqui também por Cristo, repetições vazias também não são orações. É o que Cristo fala, né? Vãs repetições, no versículo 7 fala. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Essa palavra vãs repetições, ou repetindo sempre as mesmas coisas, dependendo da tradução que você tem, é de uma forma diferente. Essa palavra, do original, é batologeó, é uma coisa assim, batologeó. É meio que um trava-língua, como se lembrasse uma gagueira. Sabe uma pessoa que ela é gaga? Minha mãe fala que quando eu era criança eu era gago. E eu ficava gaguejando, né? Então o que Jesus está falando aqui para nós é que a gente não fique repetindo palavras vãs. Orar repetidas vezes a respeito de um mesmo tema não é o ponto que está sendo criticado. Note, não é esse aspecto da oração que está sendo levantado por Cristo. Até mesmo porque o próprio Jesus, no Getsêmani, antes mesmo dele se entregar para os nossos pecados, morrer, fala ali que ele orou 3 vezes.
E as 3 orações que Jesus fez tinham o mesmo conteúdo. Jesus, então, ele repetiu as mesmas palavras. Qual é o problema, então, de se repetir essa vã repetição que é colocada aqui em Mateus? É quando a nossa mente se desconecta daquilo que a gente está falando. Isso acontece muito em algo que é comum no meio religioso, que é chamado as rezas, né? Você tem as contas, né, de um rosário, por exemplo, né? O que acontece? Aquela ferramenta mais tira a atenção da pessoa do que ela está falando, do que efetivamente conduz ela por um relacionamento, por um diálogo. Por isso que Cristo está criticando. Não façam vãs repetições. Coloque a sua atenção plena naquilo que você está fazendo. E nos nossos dias é muito fácil perder a concentração. É muito fácil, a gente pode olhar para assim e pensar assim, o pessoal mesmo fica rezando lá, olha, leva a nada isso mesmo, né? Mas às vezes a gente está fazendo a mesma coisa. As nossas palavras com Deus são sempre as mesmas. São vazias, a nossa mente se desconectou daquilo que a gente está falando. Até mesmo porque os estímulos são muito grandes. Fazer devocional com o celular do lado, nos chamando a atenção a todo momento. E eu tinha dificuldade com isso. Instalei um aplicativo no meu celular que bloqueia. App Block. Se alguém quiser anotar, anota. Instala depois. Bloqueia. Porque Cristo, quando Ele quer conversar com a gente, Ele quer estar olho no olho. Ele quer ter um momento de intimidade com a gente. O que é a oração então, Fabrício? Primeiro, um momento íntimo com Deus. Um momento de intimidade. Um momento de troca. Um momento de falar. Um momento de escutar também. Ficar em silêncio, ouvir aquilo que Ele quer nos dizer. Um momento de intimidade, um momento onde algumas lágrimas podem rolar. Isso é intimidade. É também um momento de louvor. Um momento da gente louvar a Deus. Vislumbrar tudo que Ele é. Um momento de arrependimento. Onde eu me arrependo daquilo que eu tenho feito de errado. É também um momento de transformação pessoal. Um momento de submissão à vontade de Deus. Um momento de abrir o nosso coração e clamar. Até de suplicar por aquilo que a gente tem necessidade. E também é um momento de intercessão. Um momento onde a gente pode lembrar de outras pessoas em oração. Oração de verdade permeia alguns aspectos. E é muito legal que João Calvino definiu a respeito desse tema, que diz o seguinte: os crentes não oram com a intenção de informar a Deus a respeito das coisas que Ele desconhece, ou para incitá-lo a cumprir o seu dever, ou para apressá-lo como se ele fosse relutante. Pelo contrário, eles oram para que assim possam despertar-se e buscá-lo, e assim exercitem sua fé na meditação das suas promessas e aliviem sua ansiedade, deixando-as na mão dele. Numa palavra, oram com o fim de declarar que sua esperança e expectativa das coisas boas, para eles mesmos e para os outros, está somente em Deus. Está somente em Deus. E o próprio Lutero também resumiu tudo isso do Calvino numa frase simples. Ele diz o seguinte: através da oração, instruímos mais a nós mesmos do que a Deus. Colocamos o nosso coração diante dele, com toda humildade e submissão. Mas o que eu tenho percebido que hoje em dia acontece algo interessante. A oração, ela tem sido uma prática muito individual de cada um de nós. E às vezes a gente está muito satisfeito com a nossa oração. E a gente está esquecendo das pessoas que estão ao nosso redor. E o que Jesus dá um exemplo aqui, sensacional. Ele ensina como orar. Jesus ele não ensina como orar como alguém que está falando sobre uma teoria, mas a própria vida de Jesus era a vida de oração. Em diversos momentos ele é encontrado sozinho a orar. De madrugada ele se levanta para orar. E aqui ele instrui os seus discípulos como orar. Líderes, você que é líder que está aqui, não se contente em somente orar. Cristo nos convida a ensinarmos a orar. Cristo nos convida a ser exemplo nessa conduta, a fazer com que aqueles que estão sob os nossos cuidados orem também.
E não orem de qualquer jeito, não orem nessas oração falsa, né? Como foi colocado aqui. Mas ore a oração verdadeira. E Cristo dá o exemplo para os discípulos dele. Cristo sabia que logo mais ele não estaria mais presente. E que os discípulos iam ter que orar. E ele ensina como orar. Na conhecida oração do Pai Nosso, que enquanto eu li aqui, provavelmente você no seu coração estava recitando. Porque é um texto bíblico que nós sabemos de cor. Vem de fábrica, né? Já vem instalado desde criança o Pai Nosso em nós. Muito conhecido esse texto, mas infelizmente pouco vivido nas nossas orações. Pouco vivido. E é importante a gente olhar para essa oração e entender ela, a estrutura do que é dito. Cristo ele está ensinando como um professor que dá uma aula. E ao dar uma aula, ele tem um esquema construtivo daquilo que vai ser a apresentação da aula dele. Sabe o professor quando dá uma aula? Jesus também, ele mostra uma estrutura para os discípulos. Até mesmo porque ele não quer que os discípulos orem da maneira errada. Então ele vai ensinar. E ele começa colocando: Pai Nosso que estás nos céus. Então a primeira parte da nossa oração para com Deus deve ser o quê? Reconhecer quem Deus é. Quantas vezes nós queremos ser Deus? Quantas vezes a gente quer se colocar no lugar de Deus? Quantas vezes a gente acha que a nossa vontade, se fosse executada, seria o melhor de todos os caminhos? Quantas vezes a gente quer conhecer o futuro? Quantas vezes a gente quer estar na posição de Deus? E quando Cristo abre essa oração falando: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. Ele está reconhecendo quem Deus é, reconhecendo quem Ele é. E a primeira palavra que ele fala é a palavra Pai. Quem aqui é pai? Quem é pai? Ser pai é gostoso demais, né? Essa noite, o Benjamin chamou, 2h40 da manhã. Pai! 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 Ele chamou. E eu fui lá ver. Quero fazer xixi. Levei ele fazer xixi, fez o xixi, voltou para o quarto dele e falou: Pai, dorme aqui comigo um pouquinho. Aí eu deitei com ele, do ladinho dele. Saudade, né, Fábio? Já foi, né? Não tem mais esse privilégio, né? Não é acordado mais de noite assim, né? Quando a gente passa isso, quando a gente passava isso, a gente ficava até assim: não acredito, tem que ir lá de novo. Depois da saudade, né? Ser pai é incrível. Estar ali por ele. Pai, ele quer o bem do filho. Hoje, de meio-dia, a gente estava indo para casa da minha mãe, que a gente foi almoçar lá, e o Benjamin não estava querendo ir. Aí eu falei para ele, brincando assim: então você fica aí, a gente vai sozinho. Falei brincando, né? Ele: não, eu vou junto. Eu fiquei pensando, né? A pessoa, se ele realmente ficasse ali sozinho em casa, sem ninguém, cuidando dele mesmo, fazendo o almoço dele, cuidando da própria vida dele, enquanto o pai e a mãe se ausentassem, será que daria bom uma coisa dessa para uma criança de 2 anos de idade? Com certeza não daria bom, né? E é isso que acontece com a gente. Quando a gente vira as costas para o nosso pai. Porque a gente acha muitas vezes que a gente nem precisa dele. E Deus está ali: não faça isso. Vem comigo, eu quero estar junto contigo. E a gente vira as costas. E ele é um pai amoroso. Um pai querido. Um pai querido. E às vezes entre nós alguém não teve uma experiência muito boa com seu pai. E fica até às vezes meio difícil de entender tudo isso, a saber o que aconteceu recentemente, né, com aqueles pais cujo menininho morreu e a gente foi noticiado através da TV, né? É um absurdo aquilo que aconteceu, porque não é natural para um pai e uma mãe, né, o cuidado com uma criança pequena. Se isso aconteceu na sua vida, daqui a pouco, de uma situação ruim com seu pai, perdoe, porque nós seres humanos somos frágeis. E tudo que a gente é frágil, nosso Deus é perfeito. Nosso Deus é perfeito. E Ele é o Pai perfeito. E Cristo olha e fala: Pai nosso, que estás no céu. E quando Ele fala estar nos céus, isso remete ao reinado dEle. Não é qualquer pai. Não é um pai incapaz de fazer nada. Não, Ele está nos céus. Ele reina soberano sobre todas as coisas. É um Pai todo-poderoso, seja feita a sua vontade. É um Pai que pode ter a sua vontade exercida. Não existe situação difícil demais para o nosso Deus. Não existe doença incurável para o nosso Deus. Nada nesse mundo é difícil demais para Ele. Ele é soberano sobre todas as coisas.
sobre todas as coisas. E essa oração do Pai Nosso, ela nos ensina isso. Primeiro, olhar para a glória do nosso Deus. Quem Ele é, louvá-lo. Isso tem que estar presente nas nossas orações. Reconhecer quem é Deus. Reconhecer que nós não somos Deus, que a gente é pó. Reconhecer o sacrifício de Jesus naquela cruz, que se não fosse por Ele, a gente não poderia estar nem orando. Reconhecer a ressurreição de Cristo. Se apoderar dessa verdade incrível de que se nós morrermos, quando a gente morrer, temos acesso à vida e à vida eterna, que já começou desde hoje. Glorificar a Deus pelo Espírito Santo, a pessoa tão esquecida da Trindade, né? Espírito Santo que caminha conosco todos os dias, nos consolando, nos guiando, nos confrontando quando a gente pisa na bola. E a própria palavra de Deus em Romanos diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, quando a gente não está conseguindo nem se expressar direito, o Espírito Santo diz: eu sei o que você está querendo dizer. Nos conduzindo por todos os momentos. Esse é o nosso Deus Todo-Poderoso. É importante que esse reconhecimento exista nas nossas orações. Nas nossas orações. E depois no versículo 11, Jesus continua. E Ele fala: dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Jesus é incrível. Porque Ele está falando de Deus Todo-Poderoso e de repente Ele aterriza num assunto corriqueiro a nós. O pão de cada dia. E é o pão mesmo. O pão que a gente precisa, as nossas necessidades. Sabe que às vezes eu acho que a gente, como cristãos, a gente só fica voando, a gente não cai na realidade. Até nas nossas orações. A vida é uma vida real, né? A gente lida com situações do dia a dia. E que Jesus está falando é assim: cai na real. A vida está acontecendo. Eu estou aqui contigo, é para o dia a dia mesmo. É para o pão de cada dia. É para a geladeira que quebrou. É para a sua meta que você tem que bater de vendas na empresa. É para isso que eu estou junto contigo. É para o dia a dia mesmo. Às vezes a nossa espiritualidade, a gente quer dar a aparência de que é uma coisa assim que a gente está quase voando. E Deus nos traz de volta quando Ele fala, através desse simples versículo: dá-nos hoje o pão de cada dia. Eu quero viver a vida contigo. Os dilemas, os mais complexos dos mais simples, eu quero estar com você. E o que me chama a atenção nesse texto é o cada dia. Porque quando a gente ora dessa forma que Jesus está nos instruindo, isso tira de nós a ansiedade daquilo que está no porvir. E coloca em nós uma sensibilidade, uma noção de presente muito saudável para o nosso desenvolver. Dá-nos o pão de cada dia. Mas Fabrício, o que vai acontecer ano que vem? Será que até o final do ano vai dar para vacinar todo mundo ou não vai dar para vacinar todo mundo? Será que vai ter? Será que... O que vai acontecer? Fabrício, o que será que vai acontecer com essa CPI que estão instaurando? Será que vai para lá, não vai para cá? Cristo olha para nós e fala assim: Fabrício, caia no dia de hoje. Se acalma, eu estou no controle. É o pão de cada dia. Diminui o nível de ansiedade do seu coração. Eu estou no controle, eu sou Deus. E eu estou no controle. E o terceiro ponto aqui que ele nos traz no próximo versículo é uma coisa muito interessante. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E existe um paralelo entre o 14 e o 15 também, que diz o seguinte: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. É muito legal esse texto, porque aqui, depois de louvar a Deus, depois de apresentar as nossas necessidades físicas, colocamos diante de Deus, apresentamos diante de Deus as nossas necessidades espirituais. O perdão, ele é tão fundamental à vida e à saúde da alma quanto o alimento para o corpo. Ser perdoado é fundamental para nós. Fundamental. E a palavra aqui, dívida, ela está muito relacionada com castigo. Deus tirou de nós o castigo, tirou de nós esse castigo. E o nosso Deus, Ele é todo-poderoso para nos perdoar. E o que esse texto mostra é o seguinte:
Não é que a gente está colocando Deus numa sinuca de bico. Sabe o que é uma sinuca de bico? É assim, quando você vai jogar o jogo de sinuca, daí fica numa situação em que o cara não consegue jogar a bola ele é obrigado a jogar de certa forma. Nós não estamos colocando Deus numa sinuca de bico, em que Ele é obrigado a nos perdoar porque nós estamos perdoando. Mas o ponto aqui que está incrustado nesse texto é o seguinte, que Deus perdoa somente o arrependido. E uma evidência do arrependimento é o Espírito perdoador. Sem arrependimento não há perdão de pecados. Não há. Para sermos nutridos espiritualmente, precisamos do perdão. E para que o perdão aconteça, é necessário arrependimento. E uma das características de um coração arrependido, ele é um coração perdoador também. Quando pisam na bola com a gente, perdoar. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aqueles que nos ofendem. É o que diz. E o terceiro ponto, diz o seguinte: e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Depois de apresentar tudo isso, nós somos convidados a apresentar a nossa necessidade moral. Aquilo que é a nossa caminhada de santidade com Deus. Livra-nos do mal, livra-nos do maligno, livra-nos de pecar, livra-nos de cair. Que dessa forma podemos viver uma vida em santidade contigo. Uma vida que não está alicerçada somente nas coisas desse mundo. Somente em empresa, negócios, coisinhas desse mundo, dinheiro, casa. Uma vida que transcende esses aspectos e olha para o eterno. E para olhar para esse eterno, temos um clamor aqui por santidade. Por santidade. Uma oração. Jesus ele nos convidando a orar no dia de hoje. E sabe que Cristo tem falado comigo recentemente a respeito desse tema da oração, e tem sido uma experiência muito legal quanto a isso. Uma experiência que eu quero trazer para vocês hoje. Que é o seguinte, nós falamos muito sobre a oração, mas tendemos a orar pouco. E ele tem me convidado a orar pelas pessoas. Orar pelas pessoas. E incentivar as pessoas a orar pelas pessoas, e incentivar as pessoas a orarem também. Motivo esse que motivou é bom, né? Motivo esse que levou a eu falar sobre a oração aqui hoje. Falar sobre a oração. E como que ele tem feito isso na minha vida tem sido muito legal. É o seguinte, toda manhã, quando eu tenho feito o meu devocional, eu lembro de pelo menos umas 3 pessoas que eu me recordo, alguns nomes, e eu oro por essas pessoas, gravo essa oração num áudio do WhatsApp e mando para essas pessoas. E de manhã tenho feito isso. E essas pessoas, ao despertarem, que eu acordo bem cedo, né? Lá em casa o galo canta bem cedo, às vezes a minha esposa fica até braba, né? Que é muito cedo, né, amor? E ao orar pelas pessoas é muito legal, porque quando as pessoas acordam, não sei se vocês fazem isso na casa de vocês, né? Mas a gente vai olhar se tem alguma mensagem no celular, né? A gente olha, chegou aqui, uma mensagem do Fabrício, do nada, de manhã cedo. A pessoa lá olhando, né? Ela vai ouvir aquele áudio. O guri aqui está orando por mim. E ao orar dessa forma, essas pessoas são estimuladas a orarem também. E elas vão retribuir essa oração. E no final dessa oração que eu tenho feito de manhã cedo, eu convido que ela também ore por outras pessoas. Ore, junte ali 2, 3 pessoas e ore por essas pessoas também. E, gente, tem sido tão bom. Que daí eu oro pelas pessoas, mando essa mensagem e eu vou trabalhar. Que eu tinha uma dificuldade na minha vida com Deus, quero compartilhar com vocês. Que de manhã cedo eu fazia o meu devocional e eu tinha um momento bem legal com Deus. Só que daí eu entrava no carro para ir trabalhar, às vezes eu esquecia de Deus. Me esquecia, às vezes. E, cara, é tanta coisa, é coisa do computador, coisa para lá e para cá, de trabalho, correria. Quando eu ia ver, passou o dia e eu esqueci de Deus. Só que ao fazer essa estratégia da oração, olha que interessante.
Durante o dia, chega o que para mim? Uma oração de volta. Aí eu pego, escuto aquela oração. Ai, como é legal. E sabe uma coisa também que é legal, que eu percebi? Que eu sou meio gago também. Eu sou meio gago, porque quando eu oro, eu tenho a tendência de falar sempre as mesmas coisas. E às vezes, eu também estou desconectando da minha mente daquilo que eu estou falando. E quando outra pessoa ora, ela usa palavras diferentes. E isso enriquece a minha oração. Ela fala de atributos diferentes de Deus. Isso me eleva. Olha só que legal, essa outra maneira de orar, essa outra maneira de falar. E dessa forma, eu percebo que tem se criado uma rede de orações. Começar por aqueles que estão ali próximo de mim, em Caxias, presbíteros, líderes, pessoa que está no meu WhatsApp, assim, eu mando uma oração. E eu queria fazer uma coisa diferente hoje à noite, Adelante. Não sei se eu posso. Posso fazer uma coisa diferente? Porque a gente às vezes é muito acostumado a fazer tudo igual. Vamos fazer diferente hoje? Que tal, uma ideia para vocês, quem não quiser não precisa. Que tal se a gente fizesse uma oração assim agora? Quem tem aí, um celular que tem WhatsApp, vamos escolher uma pessoa agora e orar por ela nesse momento, mandar uma oração para ela pelo WhatsApp e dizer assim nessa oração, olha, estou aqui, tá aqui na celebração, lembrei de você aqui do nada, quero fazer uma oraçãozinha aqui rápida por você. Ora por essa pessoa, vamos fazer um exercício assim, 5 minutinhos, e depois a gente termina. Se você não tem celular ou não se sente à vontade para isso, pode orar com a pessoa que está do seu lado também, não tem problema, tá bom? E um desafio extra, maridos e esposas, lembrem-se sempre do seu marido, tá bom? Então amanhã depois, quando você quiser fazer isso também na sua casa, manda uma oraçãozinha para tua esposa também, para o teu marido, vai ser muito legal. Então vamos ter um tempinho de oração. E lembre ao orar dessa estrutura que Jesus nos ensinou. Não uma oração sobre nós mesmos, mas uma oração de louvor ao nosso Deus. Vamos orar? Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor, por essa noite. Graças te damos porque o Senhor não nos deixou só. O Senhor não nos deixou abandonados na frente do campo de batalha. O Senhor está conosco, Pai, lutando por nós, Deus. E eu quero clamar pela vida de cada um que está aqui hoje, Pai, cada um que tem ouvido essa mensagem de um texto tão conhecido, Pai, que a gente sabe de cor, um texto que está nos nossos lábios, mas às vezes não está no nosso coração, Deus, Pai. Deus, nos ensina a orar, nos ensina a fazer disso um hábito na nossa vida, Deus e Pai. Que as palavras que a gente fala não sejam vãs repetições, Deus e Pai. Porque o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória, Pai. Louvado sejas, ó Deus, o seu glorioso e bendito nome, Pai. Louvado seja o Senhor, Pai. Louvamos o Teu Santo Espírito por agir em nós, nos confrontando. Gratos também pelo sangue derramado de Jesus Cristo naquela cruz para nos salvar, ó Pai. Muito obrigado pela vida, morte e ressurreição de Cristo que nos traz vida, Pai. Deus, que essa mensagem, ó Pai, não seja uma mensagem teórica a respeito de um tema pouco aplicável, Pai. Assim que seja prática. E aqueles que aqui estão, que sentirem o desejo de aplicar essa rotina, ó Deus, que o façam, ó Pai. Que não se sintam envergonhados, mas sim que façam, ó Deus, essa oração uns pelos outros. Que possamos reviver, ó Pai, a nossa caminhada com o Senhor, através de uma rotina de comunhão contigo e uns com os outros. Nosso Deus, nosso Pai. Sou grato a Ti por essa oportunidade, nessa noite tão especial, Pai. Nos leva em segurança para os nossos lares, Deus. Em nome de Jesus que eu oro. Amém.